tá? Então fiquem aqui comigo, aproveita pra poder... aproveita e me dá coração, gente. Daqui a pouquinho eu ativo os comentários pra gente conversar um pouquinho, tá? Mas aproveita e me dá coração. Então, a dica de ouro é essa. Escolha, por exemplo, eu escolhi o meu orientador, ele gostava muito da área de ciências sociais. Economia social, metodologia aplicada à economia social, a entender a questão de desemprego, renda. Ele fazia muito essas análises, ele era economista e ele fazia muito essa linha. Eu era apaixonada por ele, não apaixonada de amor, né? Eu era apaixonada, assim, admirava muito a pessoa dele como professor. E daí, ele era da economia, professor de economia. Todos os alunos são fãs dele. Ele é uma pessoa, assim, que dentro do mestrado, pra mim, foi um dos melhores professores, porque foi um professor humano. Os outros professores ali, eles, sei lá, não sei se eles tinham uma maldade, um coração peludo, mas eles eram maus. Então, de forma alguma, graças ao meu bom Deus, alguns professores eu não caí com eles, né, pra ser meu orientador. Eu aprendi muito com o meu orientador. Ele me ensinou estatística. Isso aqui entrou na minha cabeça, gente. Eu tive que aprender estatística, afinal. Ele não era o master da estatística, nada mais justo do que a orientanda dele saber isso aqui, né? Aprendi a fazer modelos, coisas assim que eu nunca imaginaria que eu... Oh, caiu uma folhinha. Coisas que eu nunca imaginaria que eu poderia saber, eu aprendi com ele. Então, pra mim, foi um presente ser orientanda dele. Inclusive, ele não tem Instagram, não tem rede social, mas se ele tivesse, eu tenho certeza que ele se orgulharia muito da professora que eu me tornei, porque ele é muito a minha base, para minha inspiração para o ensino. E também eu também não orgulharia muito ele, porque eu esqueci quase tudo de estatística. Gente, se a gente não pratica, então a gente esquece. Mas eu era ótima em estatística naquela época, fazia modelos, eu sabia até fazer coraçãozinho no Stata. Enfim, o que eu queria falar pra vocês é isso. Escolha o orientador que você quer. Inclusive, ser aluno especial é uma forma muito boa de você fazer essa escolha, porque você vai ter contato ali com aquela pessoa, você pode estabelecer algum tipo de vínculo, entendeu? Então, no dia da entrevista vai ser até melhor. Vai por mim. Faça isso. Olha o que ele... Olha lá, entra no site da UNB, já que se você quiser. A UNB, a gente escolheu aqui que seria a UNB. Vá lá nos professores, veja um professor que você gostaria de trabalhar com ele e faça pra ele o seu ensaio, tá? Porque o que você quer aqui agora é entrar, não é verdade? Então, entra lá no site, veja o que o professor pesquisa, vejam quais são os autores, entra dentro do artigo que ele escreveu, veja quais são os autores que ele utilizou, leia os autores que ele leu e faça uma coisa voltada para ele. Que quando ele lê aquilo ali, ele fala, uai, ela também lê esse autor? Faber? Ela também lê Faber? Eu também utilizei ele na minha pesquisa. Nossa, mas que coincidência, né? E não é coincidência nenhuma, porque você utilizou a dica da doutora tributarista. Mas faça isso e depois me conta se isso não é verdade. Faz. Eu tenho certeza que você vai passar, ou vai ter mais chance de passar se você fizer isso. Então, essa é a minha dica de ouro para você entrar no seu mestrado, para você passar na sua entrevista. E se você tá com medo da entrevista, ansioso, fica aquela, né, mão suando, coração, começa a gaguejar. Quando você entrar na sala de entrevista e ver que a pessoa que você queria como orientador está na sala de entrevista, pode ter certeza que já deu certo. Tá? Fica mais tranquilo. Ali, ó, no dia da entrevista, gente, eles já leram o seu ensaio, já leram tudo que você escreveu. Eles não vão te avaliar muito pela entrevista, eles vão avaliar pelo que você escreveu, né? Se sua linha de pesquisa está de acordo com a linha de pesquisa do mestrado. Vão analisar seu currículo, né, anterior. Então, até bom ser aluno especial por conta do currículo, porque quando você é aluno especial, você pode escrever artigo, você pode pegar as matérias e você pode produzir um currículo melhor, né? Colocar no seu currículo aí uns artigos publicados, uns seminários que você participou, que só o mestrado vai te proporcionar isso, né? Então, é isso, eu acho que eu falei de tudo. Deixa eu mostrar mais uma fotinha aqui pra vocês. Depois, gente, não deu tempo de falar, então eu vou voltar para fazer outra live e vou falar sobre o artigo científico, tá? Como escrever artigo, como escolher a revista, tudo isso, como escolher o tema. Eu vou voltar depois, porque eu ia até colocar o meu aqui, contar para vocês as minhas citações, mas não vai dar tempo. Ou eu posso fazer essa segunda live, né? Mas eu vou abrir para perguntas, se não tiver muitas perguntas eu volto, tá certo?
Também eu fico cansada, gente. Falei 1 hora aqui. Vou fazer outra live. Acho que é melhor. Falei muita coisa hoje. Olha, eu trouxe pra vocês... Gente, entra depois no site da UNB, de Direito, pra vocês verem melhor, porque aqui tá muito pequenininho. Mas eu trouxe as matérias, tá vendo? Algumas matérias que estão... A pessoa é cega. Que estão lá na grade, por exemplo. Não vou conseguir ler. Ó, tem direito tributário. Tem filosofia, política e direito constitucional, direito penal especial. Tem muita matéria boa. Entra lá no depois que você ter um acesso à grade, as matérias que você vai ter dentro do mestrado, tá? Uma coisa que eu queria dar aqui de dica também é isso aqui. Lembra que eu comecei a falar do mestrado aqui pra vocês e falei que é importante que você faça um mestrado dentro da área que você quer atuar? Por exemplo, eu quero ser professora de Direito. É interessante que eu faça mestrado em Direito. Mas existem algumas áreas, alguns cursos que têm essa multidisciplinariedade. Por exemplo, um mestrado em Administração da UFG tem Administração Pública, o que me deu bagagem para poder dar aula de Direito Público, Direito Administrativo, Teoria Geral do Estado. Mas não me dá, às vezes, de primeira bagagem para poder dar uma aula de direito penal, direito constitucional, direito civil, porque eu não fiz em direito, tá? O mestrado em direito. Olha só essa linha de pesquisa, esse grupo de pesquisa dentro da linha de pesquisa de administração pública na faculdade da UNB. Existem 2 linhas de pesquisa e uma delas é administração pública. Dentro da administração pública existe um grupo de estudos que se chama Administração da Justiça. Esse grupo de estudos ele é muito forte, ele é muito bem conceituado e ele leva você para outros lugares, tá? Então, se você quer fazer intercâmbio, quer fazer um estudo de caso, quer apresentar artigos em outros lugares, ele te dá todo esse instrumento para você participar disso. Já existe um grupo de pesquisa muito forte lá, tá? Não sei quais são os grupos de pesquisa dentro do direito. Eu tentei achar, mas não tinha lá específico, igual tem aqui, né, da administração. Então, você que tá aí falando, eu queria fazer em direito, mas não passei, tenta fazer em administração. A administração na linha de pesquisa de administração pública, existe uma linha de pesquisa chamada Administração da Justiça, que você pode estar muito bem lá e ela pode sim ser bagagem para você dar aula numa faculdade de direito, tá? Assim como eu consigo dar aula com o meu mestrado em administração, você também pode conseguir dar aula com o seu mestrado em administração, nesse grupo de pesquisa Administração da Justiça, tá bom? É isso. Acho que acabei. Aí, gente, eu vou voltar. Deixa eu voltar aqui pro... Manda coração pra mim. Manda coração. Gente, aperta esses coração. Agora eu vou colocar pra ativar comentário. Tem uma pergunta. Uma pergunta aqui. Para fazer mestrado, é obrigatório fazer pós antes? Não. Calma aí, que meu fone caiu. Problemas técnicos. Não é obrigatório, tá? Inclusive, eu não fiz pós para poder fazer mestrado. Oi, Cleusa. Deixa eu ver o que vocês estão fazendo aqui. Queria saber se tem aluno especial em faculdade pública. Sim, tem. Quase todos os mestrados têm como forma de ingresso o aluno especial, tá? Tá travando? Gente, tá travando. Que ódio! Fiquei irritada quando essas coisas acontecem. Internet vagabunda. Gente, tá travando, sério. Me dá um feedback aí. Então, Cleo, não é necessário que você faça pós-graduação antes do mestrado, tá? Mas, em alguns processos seletivos de mestrado, quando eles vão analisar seu currículo, às vezes ter uma pós-graduação conta pontos, tá? No currículo. No meu mestrado mesmo tinha essa questão de pontos. Quantos artigos você já tinha publicado, se a revista tinha um qualis relevante. Então, quando você publica artigos, sei lá, tinha 5 artigos publicados, participei de 7 seminários, isso contava pontos no mestrado, tá? Pra você entrar. E aí, às vezes, ter uma pós pode te contar pontos também. Você tem que analisar o edital,
tá? Sugiro que você analise o edital para ver se conta pontos ter uma pós. Mas, assim, na maioria não é necessário. Ah, não, tem que fazer uma pós, é um processo. Primeiro pós, depois mestrado. Não. É graduação, mestrado. Jonatas, espero que sim. Espero que esteja gravado. Vamos rezar. Se não tiver, gente, eu vou fazer outra live, mas só depois. Tá bom? Eu vou fazer uma live depois aqui também falando sobre artigo científico. Eu quero dar algumas dicas de temas, onde que pesquisa os temas, o que é esse tal de qualis que eu tanto falo aqui. Saindo da live, você já tem uma tarefinha de casa, que é entrar no Google e pesquisar o que significa qualis, tá? Na nossa próxima aula, eu quero saber... Nossa próxima aula, eu quero saber o que vocês descobriram, tá certo? Entra aí no Google e pesquisa o que é qualis. E outra tarefinha de casa, entrar nos sites das faculdades e ver o edital, tá certo? Pra você selecionar, aprender a selecionar suas faculdades. Gente, eu tô esperando pergunta. Vou finalizar a live daqui a pouquinho. Tô esperando só vocês fazerem algumas perguntas. Já dei uma aula de 1 hora de live, né? Eu tô cansada de conversar. Vamos lá. Manda pergunta pra mim, manda coração também. Será que tá travando? Por que vocês não estão perguntando? Ah, tem mais pergunta aqui. Misericórdia de Deus. O que eu fiz? Gente, o que eu fiz? Cadê as perguntas? Como é que eu saio daqui? Ah, vocês estão mandando pergunta aqui na caixinha, tá? Então vamos lá. Próxima pergunta. Gente, manda pergunta aqui no normal pra mim, tá? Que estão mandando pergunta na caixinha e estão mandando pergunta aqui na live. Então manda pergunta aqui na live mesmo. Que aí eu converso com vocês. Vamos lá. Como identificar qual orientador é humano? Não fiquem com medo do que eu falei. Não fiquem com medo. Na minha época, gente, fizeram um estudo para identificar o nível de depressão dentro do mestrado e identificaram que ele é muito grande. Eu acredito que até por isso eles mudaram um pouco a metodologia. Hoje não é mais assim, tá? Nós éramos a primeira turma. A minha turma, não só eu, que eu poderia falar, não, é a Ana Paula que é a louca, psicopata. Mas não, minha turma inteira sofreu com essa questão psicológica e era muito normal ter depressão nessa época, tá? Enfim, como escolher o orientador é o seguinte, vá pela admiração. Afinal, né, existem professores e professores, você bem sabe. E como que você fez para escolher o seu orientador de TCC? Vai pela mesma lógica. Escolha o melhor, né? Escolha um que tem a sua linha de pesquisa parecida. Dentro lá do site, você vai encontrar todos os discentes, né? Todos os professores. Lá não tá escrito assim, esse professor, na maioria das vezes. Esse professor dá aula disso, não vai estar escrito isso, né? Então, entra lá, veja o que ele pesquisa, o que ele estuda. Se ele estuda uma coisa que você gosta, que eu falo, digitar o nome dele no Google, sei lá, Ana Paula Xavier Amaral, meu nome inteiro, Lattes. Aí você vai ter acesso ao Lattes dela, que é o currículo Lattes, é o currículo do professor, chama currículo Lattes. Então você vai entrar lá e você vai ver tudo que ele já escreveu, quem que ele já orientou, o que essa pessoa que ele orientou escreveu. Então você vai ter uma base do que ele gosta de pesquisar. Se ele gosta de pesquisar um assunto que você também gosta, ótimo, então escolha ele, entendeu? É basicamente isso. Não vá para esse negócio também de ser humano, porque acho que todo professor deveria ser assim, né? Todo professor deveria gostar do que faz. Vamos para as perguntas. A Cleusa perguntou. Ai, tô sem voz já. Manda pergunta, gente. Manda pergunta. Agora é a hora. Aproveita que eu tô falando, que eu tenho preguiça de digitar. Ana, você não me responde no direct. Gente, quem é meu amigo sabe, eu odeio digitar. E aí eu tento ficar gravando, e aquele 1 minuto do Instagram só pode áudio de 1 minuto. Me dá uma raiva. Eu gosto mais de fazer live, que eu converso até 1 hora, né? Explico tudo que eu tenho que explicar. Então vamos lá. A Cleusa perguntou: vale a pena ser aluno especial na faculdade privada, mesmo objetivando ir para a faculdade pública?
Pois na minha faculdade, na minha cidade só tem faculdade privada e na capital tem pública, porém agora são uns 250 quilômetros. Cleusa, se você quer aquela faculdade, é mais interessante que você faça como aluno especial naquela faculdade. Por todos os motivos que eu já falei aqui. Para você saber quem são os professores, entender melhor o que ele pesquisa, saber como que é o mestrado daquela faculdade, saber como que é a forma de ingresso, conversar com gente que passou no mestrado e ter, né, um feedback aí de como que você faz para passar também. Então, eu, Ana Paula, não faria aluno especial. É importante ser aluno especial? Como um todo? É. Mas para que você vai perder tempo sendo aluno especial de uma faculdade que você já disse que não quer? Se você objetivo ir para a faculdade pública, seja aluno especial da faculdade pública, entendeu? Viva por completo. Eu acho que o tempo, gente, mais do que dinheiro, a gente tem que saber, mais do que gasto, né? Porque faculdade, até como aluno especial, eu acho que você tem que pagar, viu? Para poder ser aluno especial. Então, mais do que dinheiro de mensalidade, eu acho que você tem que entender o dinheiro do seu tempo. Quanto que vale um tempo de qualidade? E se o objetivo, por exemplo, ir para uma faculdade pública X, eu quero aquela faculdade, então eu tenho que me preparar para ela, eu tenho que buscar ela e não buscar outra. Então, eu acho que o tempo que você vai gastar numa faculdade particular, às vezes não terá a mesma qualidade do tempo que você vai gastar, mesmo que sejam 250 quilômetros, indo lá para aquela faculdade pública. Se você tem condição financeira, que a gente tem que olhar esse lado também, para ir para lá, fazer aluno especial, vá para lá fazer aluno especial, porque você vai precisar viver isso e saber como que é o gasto, como que é ir para lá, né? Desistir ou não de ir para lá, são 250 quilômetros, tem que ser considerados. Eu também, viu, Cleusa, aqui na UNB de Goiânia, são mais ou menos isso, uns 200 quilômetros, 250 quilômetros. E eu estou sim querendo, é a minha faculdade que eu quero. E eu já tenho um doutorado, em andamento, trancado. E o meu intuito é transferir. Se eu não conseguir a transferência, eu vou fazer aluno especial lá, tá? Porque é meu sonho ir pra UNB, enfim. Sempre quis, eu vou realizar esse sonho. Adoro aquela faculdade, gente, que eu amo ir para uma faculdade. Vocês não têm noção, as faculdades públicas principalmente. Eu amava o UFG, tanto é que eu ficava lá de manhã até à noite. Eu amava aquele lugar. Sei lá, é outro mundo, né? O mundo do conhecimento. Ah, eu amava. Meus olhos brilham, meu coração morre de saudade. Vamos ver o que mais que vocês falaram. E o período desse mestrado? Não entendi. Cleo, me explica, que período? É possível lecionar no superior com pós? Guilherme, se Deus quiser, salvou a live, tá? Eu vou falar pra você assistir o início dela, que eu explico melhor essa questão de professor, de mercado de trabalho, tá? Mas eu vou responder a sua pergunta aqui, depois eu convido você para assistir o início da live, que ficou gravada, eu espero. Gente, será que ficou gravada a live? Ai, meu Deus. Mas eu expliquei essa diferença, tá? Dá sim para você ser professor com pós, mas eu não seria por questão financeira. E se você quer ser professor, é muito interessante que você faça o mestrado, igual eu expliquei. Eu acho que daqui a alguns dias vai ser exigido o mestrado para você ser professor, tá? Porque antigamente não tinham tantas faculdades de mestrado. Hoje a gente já tem muita faculdade. Então, acredito que sim, vai chegar o dia que a gente vai ter só edital para mestre, tá? Oi, pai, bom dia. Meu pai, diretamente de Dourados. Entendeu, Creuza? Beijo, querida. Quantos anos, que é um período, é um semestre lá, tá? Aluno especial, eu acho que você pode assistir só um semestre. Mas você aproveita, igual eu falei, você aproveita a matéria depois. Se você entrar no mestrado, né? Você tem uma data limite aí pra você entrar no mestrado e aproveitar essa matéria. O mestrado, geralmente, ele dura 2 anos e você pode formar em 1 ano e meio, tá? Você pode se formar em 1 ano e meio. Não sei qual que é o prazo para ser jubilado. Eu lembrava disso antigamente. Eu acho que é 1 ano. Não lembro agora, gente, de cabeça, mas tem um prazo aí para você terminar o mestrado, viu? Depois que você termina de assistir as aulas, deixa eu lembrar aqui. Eu acho que as minhas aulas, é isso mesmo, as minhas aulas, elas acabaram em 1 ano e meio.
Então, eu tive 3 semestres de aula e 1 semestre de dissertação. Então, tem muita gente que formou em 1 ano e meio, porque terminou a dissertação antes. O meu orientador achou que a minha dissertação não estava pronta, perfeita, né? Meu orientador mira a perfeição. Então, ele me deixou lá mais 6 meses. Eu fiquei mais 6 meses, viu? Então, eu fiz a minha em 2 anos. Existe um ou mais livros que recomenda para um advogado iniciante? Guilherme, depois dessa questão de tributário, eu pretendo gravar em outra live, tá? Vamos atentar apenas a mestrado aqui, que é o tema da live de hoje. Aí, Guilherme, depois eu... inclusive, quem quiser saber de livro mesmo, eu tenho um instituto que é o Amaral e Morgado. Entra no Instagram, é @Amaral e Morgado. É o meu instituto com a Cristiane, a gente dá aula de tributário lá. E lá tem uma publicação que fala dos livros, tá? Que eu dou a dica do livro. Eu coloco até qual que é o nome? O índice, pra você ver, né, que vai ter lá dentro do livro. Então, entra lá no Instagram, @Amaral e Morgado, tem um post no feed que eu falo sobre um livro específico, que ele não tá aqui em casa, ele tá no escritório, senão eu mostrava pra vocês aqui. Mas ele é um livro que eu indico muito, que é o livro de planejamento tributário do Crepaldi. Poderia falar sobre o pré-projeto da seleção? Sim, Paulo. O pré-projeto. Como eu falei pra vocês, eu pretendo voltar aqui, porque não vai dar tempo hoje, é 1 hora só, né? Menos de 1 hora que eu tenho aqui, eu já falei demais, tô cansadinha. Mas eu vou voltar pra fazer outra live. Você não desista de mim, Marfala, e vocês que estão me assistindo, não desistam de mim. Eu vou dar outra live só pra falar de artigo, de pré-projeto, de como escrever, como identificar o tema. É muito amplo isso, então eu não vou dar conta de falar ele rapidinho. Eu preciso de 1 hora pra falar sobre ele. E eu vou trazer pra vocês o que é Qualis, o que é CAPES, o que é Google Acadêmico, como que eu escolhi meu tema, enfim, tudo isso eu vou entrar melhor depois. Beijo, Cristina! Oi, Ana! Então, gente, isso eu pretendo entrar depois, tá? Não desistam de mim. Inclusive, só vai entender a outra live que eu vou gravar quem assistiu essa daqui. O que eu tava falando? Sobre projeto de pesquisa. E digo que você, primeiro, veja qual que é a linha de pesquisa que você quer dentro do mestrado. Eu coloquei aqui pra vocês algumas da UNB, vamos supor que eu queira em criminologia. Então, eu vou fazer um pré-projeto sobre criminologia. Eu vou atrás do orientador que eu quero, que tá dentro dessa matéria. E eu vou ver o que ele escreveu e eu vou basear basicamente o meu pré-projeto em cima dele. Tá? Essa é a dica que eu dou pra vocês. Porque até eu, como orientadora, eu não escolheria orientar alguém que não estudasse a mesma coisa que eu. Eu, Ana Paula, sou tributarista. Se alguém viesse pra mim falando assim, eu quero estudar a criminologia, o preconceito de diferença de gênero. Sei lá, eu nem sei o que você tá falando. Eu não ia ter interesse em te ajudar. Agora, se uma pessoa chegasse pra mim e falasse assim, não, eu quero estudar sobre incentivo fiscal, Ana Paula, você fez um... Aí eu já olho assim e falo, essa pessoa aqui quer estudar a mesma coisa que eu escrevi, ela quer propagar o meu conhecimento, uma coisa que eu já tenho domínio, uma coisa que eu sei escrever, então eu vou orientar, porque uma pessoa não vai querer te orientar. Meus papéis estão só voando, gente, os papéis da época que eu estudava pro concurso. Meus post-its estão aqui, só voando. Eu preciso colar direito. Cadê o outro? Voltei. Então, mais perguntas? Gente, pra quem tá chegando agora, eu deixei a live gravada. Eu deixei essa live gravada. A Paty me perguntou um método de estudo sem ser cansativo. Bom, Paty, se você estiver aqui, melhore um pouco sua pergunta, eu não entendi. Um método de estudo você fala para o mestrado? Para não ser cansativo, acho que a primeira dica seria você escolher alguma coisa que você goste de fazer. Porque você vai ficar 2 anos naquilo, você vai querer viver aquilo, e viva
é uma dica que eu dou pra vocês, já que você tá ali, viva essa experiência. Ela é maravilhosa. E aproveite, gente, cada segundo que você... Depois que você entrar no mestrado, aproveite cada segundo seu ali, produza assim. Gente, não tem coisa melhor do que ser cientista. Você identificar uma área, você se apaixonar por aquilo, você descobrir alguma coisa relevante. Eu descobri algo super relevante e ele foi tão relevante que 5 pessoas é, me referenciaram. Isso para o orientador, eu coloquei isso ontem na minha publicação. Isso para uma pessoa que escreve, um pesquisador, é o suprassumo. É a melhor homenagem que você pode me fazer. É utilizar meu artigo como referência. Significa que ele foi tão relevante que você está replicando o meu estudo, ele está tendo continuidade. É um filho que não morreu. Depois que a gente publica, né? A gente nasce, a gente para o artigo ou a dissertação, a gente fala, nossa, e agora, né? Será que ele vai morrer? Mas o meu filho não morreu, meu filho tá aí sendo replicado. Nossa, eu tenho um... Eu sempre entrava, periodicamente, no Google Acadêmico para ver se alguém me citava. E aí, uma vez eu entrei e tinham 5 citações. Gente, eu nem imaginava, eu achei que uma poderia até acontecer, mas 5 parece ser pouco, mas 5 é muito. Inclusive, gente que não é nem de Goiânia. Eu vi até artigo internacional me citando. Eu fiquei, não tem coisa melhor do que isso não, gente. Viva, viva. Essa dica não é, Marfal? Eu tive essa dica. Eu vi que aconteceu mesmo. E se você perguntar para as pessoas que entraram no mestrado, elas vão te falar que existe sim. Eles chamam de peixada, né? Ai, Ana, tem peixada no mestrado, é verdade? É verdade. Você acha que a pessoa foi lá, fez a graduação dela, e a pessoa que era orientador na graduação é orientador no mestrado, você acha que ela não vai querer? Que quando ela for aplicar para o mestrado, gente, quando você sabe aí, você fez TCC, você não tinha uma relação com o seu orientador? Você não estabeleceu laços com ele? Você acha que ele não ia querer você no mestrado? Lógico que ia. Você acha que outra pessoa chegar querendo sua vaga, ele vai dar essa vaga para quem? Então não vem falar que não existe isso, que tudo é lícito, que tudo é perfeito, que a pessoa... Não, se fosse para ser lícito, sabe o que aconteceria? Igual concurso. A pessoa que tá lá te avaliando, ela nem vê seu nome, né? Mas lá no dia da entrevista, a pessoa sabe quem é você, ela vê seu nome, ela te vê. Então não vem falar que não tem julgamento. Tem sim, tem peixada sim. Eu acho que para ser mais claro possível, ou deveriam ser entrevistadores que não são daquela faculdade, ou deveriam ser, assim, a entrevista deveria acontecer sem que a pessoa lesse o nome, né? Ou sem que a pessoa visse a outra, sei lá. Eu acho que tem muito disso sim, viu? Não cai outro post-it não, pelo amor de Deus. Meus post-its ficam quietinhos aí. Bom, pessoal, vocês gostaram? Me fala se vocês gostaram, pelo menos. Já que vocês não querem mandar pergunta mais. Mais uma pergunta aqui. Ai, Camila, você me perguntou uma coisa muito difícil. Concurso ou mestrado? São coisas totalmente diferentes. Se você quer ser professor, mestrado. Se você quer passar no concurso. Se você quer ser juiz, concurso. Se você quer ser professor, mestrado. São coisas totalmente diferentes. Quero sair das perguntas e não consigo. Pronto, sai. Tinha iniciado uma pós em tributário, resolvi parar e esperar passar a reforma. O ex-Muller. Olha, Waze, eu acredito o seguinte, que existem 5 anos para trás, que a reforma pode não vir agora, principalmente nesse momento de crise, e você vai ficar aí despreparado? Pois você faz um curso para se atualizar. O direito, ele tá sempre em constante mudança. A gente não tá vendo aí um monte de coisa mudar? Então, não fica preso essa questão da reforma. Pode ser que você esteja criando isso como uma desculpa para não continuar sua pós, para não estudar. Então, veja se é isso mesmo que você está fazendo. E eu faria. Se eu tivesse a necessidade de fazer uma pós-graduação, eu faria uma pós-graduação mesmo com reforma, sem reforma. O direito muda todo instante. Inclusive, a minha faculdade de Ciências Contábeis, quando eu saí no meu último ano, sabe o que aconteceu? Ela mudou tudo. Tudo. O curso inteiro que eu fiz, ele mudou no meu último ano. E você acha que por causa disso eu desisti?
Não, eu me atualizei, fui atrás, então a gente não pode ficar, porque a mudança ela acontece a qualquer instante. E outra coisa, os 5 anos para trás, você não vai poder aproveitar não da recuperação de crédito se você tiver que fazer alguma? Não pode esquecer disso, tá? Ai, tá travando. Gente, eu vou finalizar porque está travando. Ah, Marfa, eu também não vejo ilicitude, assim, ilícito não é não, o que eu falei aqui. Quando eu, como concurseira, eu acredito no concurso, quando falam que não, até concurso, faculdade não, vestibular, eu acredito por quê? Porque o meu nome não tá ali, né? Não tá ali, a pessoa que tá avaliando não tá vendo meu nome. Agora, eu acredito que sim, aconteça muito isso da pessoa puxar outra. É coisa humana, gente. Preconceito ele existe. É coisa da raça humana fazer isso, entendeu? Ser ético, não ser ético, é uma avaliação muito pessoal. Mas eu acredito que deveriam criar sistemas para que não acontecesse. Como, por exemplo, a questão da avaliação, né? Mas, enfim, não é impossível. Mas eu acredito que aconteça, assim, em muitas faculdades, essa questão da peixada, né? Que a pessoa pegar a outra que orientou na graduação e trazer para o mestrado. Eu acredito que aconteça, assim, muito. Inclusive, acontece nos próprios processos seletivos de seleção para o professor. Eu já vi isso acontecer. A Fernanda disse que não tá travando, não. Gente, uma vez eu participei de um processo seletivo de professor que uma das pessoas que eu fiz, né, o processo seletivo geralmente é uma aula que você dá, e uma das pessoas que estavam lá, que estavam concorrendo, ela tinha sido orientada no mestrado por uma das pessoas que estavam avaliando. Adivinha quem foi escolhido? E você me pergunta assim, Ana, a sua aula foi tão ruim assim, foi tão terrível assim? Não. Mas eles fizeram tantas perguntas incabíveis na minha, porque eu levei muito. Sinceramente, a pessoa que estava ali me avaliando, ela não era da minha área. Não era nem da área que eu ia dar aula. E ela ficava fazendo perguntas que não tinham lógica. E ficava afirmando coisas que ela não sabia. Pra poder me tirar o que eu tava falando ali e dar uma justificativa pra eu não ter passado. Mas eu vi isso acontecer uma vez, da pessoa que foi orientando do mestrado. Eu não vi a apresentação dela, obviamente. A gente não assiste, né? Mas eu vi ela ser selecionada e é estranho pra mim. Por eu não ter tido uma avaliação ruim, entendeu? E ter ficado quase que nos últimos ali. Então, não sei. Eu acredito muito nessas coisas. Qual o nome de um procedimento que o contador faz para a prefeitura? André, essa live aqui é para falar de mestrado. Depois, se tiver alguma dúvida específica, você me mandar no direct que eu respondo, tá? Mas geralmente a gente faz uma auditoria. Não sei se é isso que você tá falando, mas eu entendo isso aí como uma auditoria, tá? Gente, vou finalizar aqui. Falei muito. Espero que a live primeira esteja gravada. Eu gravei 2 lives, gente. Isso aqui já é a segunda, tá? Então ela vai estar aí disponível, se Deus quiser. Eu vou descobrir agora. E foi um prazer, viu, ter todos vocês aqui. Muito obrigada por todo mundo que participou, todo mundo que gostou. Aí, se você gostou do perfil, se você gosta do conteúdo aqui, eu vou pedir pra vocês me ajudem a crescer aqui dentro do Instagram. Ele não tá. Infelizmente, o Instagram não tá mandando tudo pra todo mundo. Tudo que eu publico aqui, ele tá restringindo, não sei porquê. Tem essa questão de métrica, né, da gente não publicar demais, enfim. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês. Para que vocês me acompanhem mais aqui, curtam mais as publicações, para vocês receberem mais as coisas que eu escrevo, as coisas que eu falo nos stories, vocês precisam interagir. Então, comentem as fotos, curtam as publicações, assim você sempre vai ser notificado quando eu publicar alguma coisa, quando eu fizer alguma live. Também me ajudem, compartilhem o meu perfil com os amigos de vocês, que possa ser interessante. Manda nos grupos que vocês têm aí. Olha, essa louca aqui fala de tributário.
Dá uma olhada aí no que ela fala. Então, me ajuda a crescer aqui, tá? Pra eu produzir mais conteúdo pra vocês e pra mais gente ficar sabendo das coisas que eu produzo aqui, tá bom? Muito obrigada por todo mundo que participou. Espero que eu tenha ajudado vocês a pelo menos ter um norte aí de como começar, como procurar um mestrado. Eu vou voltar sim numa segunda live. Eu acredito que na semana que vem, no domingo que vem, eu consiga fazer essa live, tá? Explicando agora sobre artigos. Então, já fica aí, anota na sua agenda. Domingo que vem, às 10 horas, nós vamos falar sobre essa questão dos artigos. Eu vou explicar como que você faz para escolher o seu tema, onde que você vai, como olhar o Qualis, e fica aí como tarefinha de casa você saber o que é um Qualis, tá? Pra já vir preparado para domingo que vem. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês, um ótimo domingo, uma ótima semana, bom trabalho para vocês, bom descanso hoje, bom trabalho nessa semana que se inicia. E bora estudar, né? A gente aproveitar o domingão agora e bora estudar. Beijo para vocês. Tchau, tchau.